Vamos para a ministração da mensagem. Bom dia. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Irmãos, eu estou muito feliz pela mensagem que vai ser ministrada. Algo que vem realmente do céu, do Senhor. Que possa edificar as nossas vidas, amém? Quando a gente estava iniciando o culto, a Miriam ministrando, falando algumas coisas, e a gente começa a ver a conexão com aquilo que Deus nos revelou através da sua palavra, amém? Hoje eu quero falar da suficiência de Cristo, né? Da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Cristo, Ele é suficiente, irmãos. Ele é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos entender isso como igreja, amém? Nós louvamos a Deus pela congregação, louvamos a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. Hoje é o dia de culto ao Senhor, né? Hoje é o dia do Senhor. Então nós temos que aprender mais dele, daquele que nos criou. Nós temos que se relacionar mais com esse Deus, né? Então louvo a Deus pela vida de cada irmão, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Queria que você prestasse bem atenção nessa palavra, em tudo que eu vou ler, vai ser muita leitura. Eu vou ler esse texto, também vou ler um texto de Romanos, capítulo 6, do 1 ao 14. Depois a gente vai estar orando, amém? Eu vou tentar hoje acompanhar aqui na Bíblia Sagrada Almeida Corrigida Fiel. Olha só o que Paulo está fazendo. Paulo ele está exortando a igreja de Colossos, a igreja de Colossenses. Olha o que ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Grava bem esse texto. 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o que você entende? O que Paulo está falando? Que toda a plenitude está em Cristo. Amém? Toda a plenitude está em Cristo. Versos 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e de toda potestade. Olha só o que esse texto está falando. Que Cristo, Ele é o cabeça de todo o principado e toda tempestade. O que Paulo está dizendo? Que Ele tem o controle de tudo. Ele reina sobre tudo e todos. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era
contrária e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? Até aí. Vamos partir agora para o texto de Romanos. Irmãos, a mensagem central a gente vai ser em Colossenses capítulo 2. Mas a gente vai ler esse texto de Romanos como o quê? Um plano de fundo. Amém? Romanos 6, versos 1, vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Aleluias. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluias. Só até o 14 só. Amém? Vamos orar. Vamos voltar lá para Colossenses. Coloque a mão sobre a sua Bíblia. Senhor, nós queremos viver o Teu Evangelho nesse lugar, a Tua Palavra, Pai. E para isso, Senhor, nos ensina. Nós queremos entender, Senhor, que Tu és suficiente, Pai. E para isso, a Tua Palavra vai nos ensinar nessa manhã. Que Teu Espírito possa estar sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que nós possamos ser terra fértil para essa Palavra, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, toda a religião, todos os rudimentos humanos, tudo aquilo que vem da carne, Senhor, porque nós não pertencemos mais à nossa carne, nós pertencemos ao Teu Espírito, Deus. E por isso, nessa manhã, fala aos nossos corações, nos transmite a Tua verdade, Senhor, através da Tua Palavra. Fala com a congregação, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. E todos digam: amém. Amada congregação do Senhor Jesus, nós somos a congregação. Irmãos, como eu disse aqui na introdução do contexto, eu quero que você entenda essa palavra. Paulo estava exortando a igreja de Colossos. Paulo estava trazendo o ensinamento para a igreja de Colossos.
eu quero te dizer, eu tenho dito aqui, nós precisamos amar a Cristo. Cristo, ele precisa estar acima de todas as coisas. E é isso que Paulo exorta a igreja e mostra para a igreja estava mais uma vez se desviando da verdade. Se desviando da verdade. Amém? Então em Colossenses aqui, ele começa a exortar a igreja, falar com a igreja, mostrar o erro da igreja. E ele diz assim: tende cuidados para que ninguém, no versos 8, tende cuidados para que ninguém vos engane por meio de filosofias vãs, sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Como a gente sempre está correndo atrás de algo, a gente sempre está querendo algo. E a pergunta é: como será o amanhã? O que o futuro nos reserva? A gente vive hoje sempre se preocupando com o amanhã, sim ou não? A gente se preocupa o que a gente vai se alimentar amanhã, a gente se preocupa o que a gente vai viver amanhã, a gente faz planos para o amanhã, a gente faz projetos para o amanhã, e não é errado. Mas nós temos que buscar todas as coisas da nossa vida em Cristo Jesus. Tudo. Se nós vivemos para a honra dele, se nós vivemos para a glória de Cristo, todas as coisas da nossa vida, nós precisamos buscar em Cristo. E a ansiedade, ela não é um privilégio do mundo pós-moderno. A ansiedade, ela esteve presente desde os primórdios cristãos, entre todas as pessoas. E não é privilégio só da religião moderna, da igreja moderna. Então as pessoas, elas se preocupam bastante com o amanhã. E também as pessoas no mundo antigo estavam preocupadas com o amanhã. Então o que elas faziam? Presta atenção. É a mesma situação que acontece com Moisés. Parece que isso vai se repetindo em toda a Bíblia, e ela chega ao Novo Testamento também. Só que de maneira diferente. Olha o que Paulo vai falar, de uma maneira sutil. O que é uma maneira sutil? É uma maneira que vem e nos engana. Já viu aquelas pessoas sutis? Ela vem com aquela conversinha mansa, tranquila. Ela vem aí, se envolve com você, faz sua cabeça. Presta atenção, irmãos. E às vezes essas pessoas, elas estão lá do lado de fora, querendo colocar filosofias na sua cabeça que é contra o reino de Deus. E elas vão dizer que não há erro, não há pecado. Não, você pode fazer isso. Não há erro, não há pecado. E era isso que acontecia. Então, as pessoas ali, a igreja começava a buscar sinais, né, para o futuro. Sinais para o futuro. Mas elas não estavam preocupadas com sinais direcionados ao reino. A profecia, a vida profética, não, eles estavam preocupados com as suas vidas pessoais, com as suas preocupações, com o seu amor às suas coisas. Então o que eles estavam começando a fazer? Estavam indo procurar respostas para o amanhã. Resposta para o amanhã. E o que é de errado nisso? É isso se tornar uma coluna dentro da congregação. Isso se tornar uma prioridade dentro da congregação. Então se começa a buscar resposta em coisas espirituais o tempo todo. Quando na verdade, o que Paulo está falando em Colossenses, para a igreja de Colossenses? Que Cristo, ele é suficiente. Cristo é suficiente. Se nele está todas as coisas, todas as respostas estão nele, para todas as perguntas. Eu vou tentar não correr, para não, que às vezes eu corro e eu passo a por cima de alguns, para que você vai entender. Então eles acreditavam nisso. E apesar de o tempo passar, todo o processo tecnológico, científico, as pessoas continuam nas mesmas crenças. Nas mesmas crenças.
Até aqueles que se dizem ditos cristãos, que se dizem que são cristãos, estão buscando poderes, misticismos, proteção para alcançar aquilo que desejam nas suas vidas. Então hoje a igreja ela não está diferente da igreja de Colossenses. Ela está o tempo todo buscando poder, misticismo para poder alcançar algo lá na frente. Você pode ver que uma pessoa que ela está ligada em procurar um misticismo, um poder, ele não está preocupado com o reino, ele está preocupado com si mesmo. Ou ele está preocupado com a sua pessoa, com a sua necessidade, com estar numa plataforma, com estar aparecendo, com estar em evidência, do que com Cristo. Só que a questão é que Cristo é o suficiente. Então isso não pode se tornar, presta atenção, isso não pode se tornar a prioridade da nossa vida, essas buscas. O que acontece quando as pessoas só buscam Deus dessa forma? Elas acabam se iludindo. Elas acabam tendo uma ilusão, porque elas foram enganadas por filosofias vãs, filosofias do homem. Irmãos, às vezes você vai na igreja e as pessoas falam coisas que nem na Bíblia está escrito, e diz, na Bíblia está escrito isso. Você não vai achar nunca que está, nem vou citar, mas você não vai achar nunca. As pessoas levantam situações, temas dentro da igreja que não faz parte do reino. Eu nem vou falar o que eu falo sempre aqui, eu vou ser light. Mas essa é a verdade. Nós estamos dentro da igreja procurando uma resposta para amanhã somente no misticismo, somente nas coisas sobrenaturais. Isso não é errado, mas isso não tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos que conhecer o Cristo a qual nós se relacionamos. Quem Ele é, o poder que Ele tem e a influência que Ele tem sobre as nossas vidas. Diga amém. E essas pessoas ditos como cristãos estão fazendo isso. Para alcançar aquilo que elas desejam, para alcançar o desejo do seu coração. E assim também era na igreja de Colosso. Aqueles cristãos foram influenciados pelas filosofias pagãs da época, pelo misticismo. Acreditavam em poderes espirituais, poderes de anjos, eram influenciados pelos costumes judaicos. Você já viu hoje a igreja, se perceber, se você, acho que tem bastante gente que quer ser, eu assisto culto online. Às vezes você abre o culto online de uma igreja, o cara está com kippah, com talit, dentro de uma igreja, aí coloca a arca, shofar, e aquilo ali se torna prioridade dentro da igreja. E às vezes nem de Cristo é falado. Fala de... Como é que se fala muito? Deixa eu me lembrar da palavra correta. Atos proféticos. E a igreja tem vivido disso. De rudimentos. Isso se chama-se rudimentos. Filosofias que não faz parte do cristianismo. Então a igreja estava dessa forma. E é para essa igreja que o apóstolo Paulo escreve essa epístola, escreve essa carta, para exortar, consolar, confortar os irmãos na fé. O que acontece hoje? A igreja ela sai fora do eixo e não tem alguém que exorte a igreja. Então a gente começa a achar que tudo que a gente vê é certo, é legal. E não é. E não é. Então ele já mostrou, o que Paulo está mostrando? Ele já mostrou que a pessoa de Cristo agora, ele mostra as consequências da obra de Cristo na vida da igreja. Isso que a gente tem que focar, nas consequências na obra de Cristo na igreja, nas consequências da obra de Cristo na minha e na sua vida. Qual a influência que tem a obra de Cristo nas nossas vidas, da igreja? Qual é? Baseado nisso, ele prega o evangelho para essa igreja da seguinte forma: os resultados práticos da obra de Cristo na vida do cristão. Nós veremos que em Cristo, primeiro, nós temos perdão dos nossos pecados. Nós vemos que em Cristo, segundo, cancelado o escrito da dívida foi.
Existia uma dívida sobre nós. E Cristo pagou lá na cruz. Existia uma condenação sobre a minha, sobre a tua vida. E Cristo pagou lá na cruz. E é isso que eu e você precisamos entender. Na cruz, presta atenção. Olha só o que aconteceu na cruz. Terceiro, a vitória sobre todo o mal. Na cruz, Jesus ele venceu todo o principado, toda a potestade, todo o poder do mal. Jesus ele venceu na cruz. Foi Ele. Não fui eu, não foi você, não foi fulano, não foi ciclano. Foi Cristo. Não foi rudimentos, não foi atos proféticos. Foi Cristo. Foi Cristo cravando o seu corpo na cruz. Ele venceu todos os principados, todas as potestades. E é isso que nós entendemos que nós temos em Cristo. O que nós temos em Cristo? Perdão para os nossos pecados, cancelamento da dívida que havia sobre nós. O escrito da dívida era um escrito. Era um escrito. E a vitória sobre todo o mal. Então toda a nossa suficiência está nele. Tudo que nós precisamos está em Cristo. É nele. Sabe que, de uma forma assim, simples, às vezes a gente está procurando coisas e Cristo está falando, ei, eu estou aqui. A gente quer vencer o mal que Cristo já venceu por nós, só que a gente quer vencer da nossa forma. A gente acha que não há resposta para a situação que nós estamos passando, então a gente começa a procurar resposta na onde? No misticismo, porque é muito fácil. O que as pessoas dizem hoje? Eu não vou naquela igreja porque naquela igreja não fala comigo. Porque o profeta não fala comigo. E eu não estou pregando aqui contra a profecia. Eu estou pregando contra esse movimento de místico. Que ele se tornou uma praga dentro da igreja. Essa é a verdade. Grava os textos que eu li. Então, em primeiro lugar, irmãos, vemos a obra de Cristo na cruz, que a obra de Cristo na cruz é suficiente para dar ao cristão aquilo que ele mais necessita. E o que o cristão mais necessita? O perdão dos seus pecados. Irmãos, eu não sei você, mas eu quando eu erro, quando eu peco, aquele pecado eu fico o tempo acusando. A minha própria consciência, ela me culpa. Amém? Então foi Cristo. O que nós alcançamos nele? O perdão dos pecados. E por isso a primeira recomendação do apóstolo para a igreja, que eles não se deixam levar por qualquer ensinamento que não seja segundo Cristo. Segundo Cristo. Diga amém. Ele suprirá todas as nossas necessidades, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Nele habita todo o poder. Nele habita toda a justiça. Nele habita toda a honra. Nele habita toda a glória. Tudo. Ele é soberano sobre tudo. Ele é supremo sobre tudo. Ele é supremo sobre os principados, sobre as potestades, sobre os poderes do mal. Ele é supremo. Paulo mostra assim que nós estamos muito preocupados com os ensinamentos dos falsos mestres, mas esquecemos da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Sei que a palavra é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de fé também. Paulo mostra isso, os ensinamentos dos falsos mestres, que estavam desviando o povo da verdadeira fé. O que é a verdadeira fé, irmãos? É você depender totalmente de Cristo. É você entender a obra na cruz. É você entender o sacrifício de Jesus por você. Aleluias. Não. A verdadeira fé não com doutrinas engenhosas que estavam levando os crentes a perderem plena confiança em Cristo como o único suficiente Salvador.
Então, se eu venho na igreja atrás de rudimentos, então quando não tem mais rudimentos, eu vou embora. Quando eu venho na igreja atrás de profecia, e se não tem mais profecia, eu vou embora. E não é que na igreja não tem que ter profecia. É que as pessoas hoje pensam que o tempo todo a igreja tem que profetizar sobre a vida delas, por coisas pessoais, por coisas banais. Então, se eu venho aqui buscar o desejo do meu coração e eu não tenho, eu vou embora. Porque Cristo não é mais suficiente para mim. Quando Cristo não é suficiente, irmãos, qualquer caminho serve. Quando Cristo não é suficiente, qualquer coisa nas nossas vidas serve, irmãos. E é por isso que às vezes as pessoas vão para o mundo no piscar de olhos. Porque lá nós preenchemos o desejo da nossa carne. Amém? E é isso. Os crentes estavam perdendo a plena confiança em Cristo como único, suficiente e Salvador. Paulo exorta dizendo, Colossenses 2,8, cuidado para que ninguém leve como presa com sua filosofia falsas e enganos. Olha o que está escrito lá em Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos condenados, nós estávamos em trevas, mas Ele nos tirou, Ele nos transportou para um reino de luz, para um reino de luz. Ele nos tirou do império das trevas. É isso que você tem que entender. Cristo te resgatou com a obra na cruz. Ele fez um resgate. Nós estávamos presos na garra do inimigo. Nós estávamos presos na garra de Satanás. Mas Cristo nos resgatou. E além de ter nos resgatado, pagou todos os nossos pecados. Diga amém. Irmãos, nós não podemos, presta atenção, sair de um lugar que Cristo nos libertou e voltar para lá e ser escravo disso. Voltar a ser escravo. Gálatas 5:1. Aleluias. Presta atenção nesse texto. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão, de escravidão. Eu e você não podemos voltar para lá. Eu e você não podemos voltar a ser escravo do inimigo. Diga amém. Nós somos livres. Nós somos libertos. Aqueles crentes viviam nas trevas, mas agora estavam livres. Então, como agora eles iriam voltar a se sujeitar às ordenanças de homens superficiais? Como eu posso hoje ser liberto por Jesus e voltar a se dobrar a coisa de homens? Como eu posso ser um homem liberto por Jesus hoje e voltar a depender de homens? A ser escravo de homens? Nós não somos escravos de homens, nós somos libertos por Cristo na cruz. Você não é escravo de ninguém, você é liberto. Você não é escravo do teu parente, você não é escravo dos teus amigos, você não é escravo de ninguém. Tem pessoas com filosofias falsas, elas escravizam as pessoas, elas colocam as pessoas dependentes delas. Já viu aquelas pessoas que chegam assim e falam assim: olha, você é fraco, olha, você não vai conseguir. É assim que faz. Se fosse você, eu fazia dessa forma, porque você não sabe fazer. Você tem dificuldade. E a pessoa começa a colocar um jugo na sua vida assim, pesado. E se você não tiver uma mente boa, se você for uma pessoa fraca, você vai se tornar escravo dela. Você vai começar a olhar para você e dizer: é verdade. Olha, isso não te serve, isso não é bom para você. Você merece coisa melhor. É assim, irmãos. Filosofias falsas. Superstições. Cristo não derramou o seu sangue na cruz para que a igreja continuasse derramando o seu sangue em circuncisões.
Era isso que eles queriam fazer. Eles queriam voltar a circuncidar na carne. Mas Cristo derramou seu sangue, irmãos. O que eles estavam querendo? Resposta, não tem resposta, vamos fazer o que a lei diz. Vamos voltar a ficar preso na lei. O que a lei fala? Circuncisa. Então o que eles estavam pregando dentro da congregação cristã, na igreja? Vamos circuncisar. Vamos voltar. A circuncisão. Quem sabe o que é circuncisão aqui? Diga amém. É algo doloroso, é algo carnal. Que era feito lá no Antigo Testamento. Amém? Era isso que a igreja estava voltando a fazer. Então Cristo derramou seu sangue na cruz para que a igreja continuasse a fazer isso. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para eu e você continuar procurando coisas dos homens. Cristo morreu na cruz para nós ficar procurando, sabe, somente o desejo dos nossos corações, somente as nossas vontades. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para a gente satisfazer o nosso ego, para a gente satisfazer a nossa vontade, porque circuncisão, irmãos, dentro da circuncisão, todos ficavam sabendo, olha, eu sou circuncidado pela lei, mas Cristo nos libertou da lei, porque nós éramos escravos da lei. Nós éramos escravos da lei. Nós éramos escravos da lei. Então hoje as pessoas se submetem a um monte de coisas humanas dos homens, mas não se submetem ao poderio de Cristo. Irmãos, Jesus, as pessoas amam mais os homens do que a Deus. As pessoas amam mais as formas litúrgicas de culto do que ao Senhor. E se não tem uma forma litúrgica que eu não quero mais Cristo. Só que Cristo está longe disso, irmão. Cristo está longe das nossas vontades, Cristo está longe do que nós queremos. Ele é suficiente nas nossas vidas. Ainda que não tenha um violão nesse lugar, ainda não tem ninguém que cante, ainda que falte todo mundo aqui no louvor, Cristo é suficiente, irmãos. Ainda que só tenha eu, você, alguém, 2 pessoas aqui, Cristo é suficiente. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente é seduzido, sabe, pelas essas coisas, a gente quer criar situações para que as pessoas venham. Vamos criar. Vamos fazer algo que as pessoas vão querer, sabe? Vamos fazer algo que as pessoas vão achar, olha, o que a igreja está fazendo é lindo, vamos lá, vamos congregar lá, vamos buscar Deus lá. Aí você vê aquela festa de gente procurando as suas próprias vontades e vazias de Jesus. Sabe quando Cristo é suficiente? Quando você está sozinho, quando você é abandonado, quando você não tem ninguém. Paulo, ele procurava Jesus, se relacionava com Jesus mais profundamente quando ele estava só. Quando ele era abandonado pelas pessoas. E ser abandonado é o processo para que você busque a Deus com mais intensidade. Se você está sozinho, é tempo de você buscar a Deus. Às vezes a gente reclama, né? Estou me sentindo tão só. Mas é provisão de Deus para as nossas vidas. Para quê? Para que a gente busque mais o Senhor. E se você não entender isso, você vai buscar as coisas do mundo, você vai buscar as coisas dessa terra, você vai buscar filosofias vãs, você vai morrer, você vai se desviar. E não vai ter forma litúrgica que te traga de volta. Somente quem pode te trazer? Jesus. 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 Olha o que está escrito lá no versos 9 de Colossenses capítulo 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda plenitude está nele. Em Jesus está o perdão dos nossos pecados. Em Jesus está a cura. Em Jesus está a ressurreição. Em Jesus está a vida. Em Jesus está a felicidade. Em Jesus está o amor. Diga assim: Jesus é suficiente. Você não precisa mais de nada, irmão. A plenitude da divindade habita em Cristo desde a eternidade
É isso, irmãos, é algo que entendemos pela fé. É pela fé que nós entendemos. É pela fé que nós servimos a Jesus. Você viu Jesus? Eu não. Então é pela fé. É pela fé. Pela fé nós podemos alcançar. Nele nós obtivemos toda a plenitude. Isso significa que em Cristo nós alcançamos a fonte que jorra todas as bênçãos. Em Cristo nós alcançamos a fonte que jorra todas as bênçãos. Então a gente fica procurando rudimentos para ser abençoado, maneiras, mas Ele pode nos abençoar. Vamos ler ali João 15, 4, versos 4, 7 e o 9. Olha o que vai dizer aqui, João 15, 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Então, para que nós possamos dar fruto, nós temos que estar nele. Amém? Verso 7, pula para o 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo. A plenitude está nele, nós dependemos dele, nós temos que pedir para ele. Tudo. É Cristo está falando, quando nós buscamos nele. Versos 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Diga amém. Glória a Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Permanecemos nele. Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte que não cessa. Ele é a resposta para todas as nossas perguntas. Cristo é a resposta para todas as nossas dificuldades. Ele é suficiente. O homem não é suficiente. Nada é suficiente. Jesus é. Nada desse mundo é suficiente. Quando te faltar tudo, irmãos, Ele vai ser suficiente. Quando as pessoas nos abandonar, Ele vai ser suficiente. Quando você passar por tribulações, Ele vai ser suficiente. Ele. Eu disse para minha esposa, muitas vezes quando ela passou por processo, que eu disse que eu estava perto, mas eu não conseguia ajudar. Eu não tive palavras. Eu me ausentei, porque eu não sabia o que dizer. Mas eu entendi que Cristo foi o suficiente para ela. E eu creio que Cristo também é suficiente para você. Porque tem coisas que você e eu passa que só você sabe. Só você sabe, só o seu coração sabe. Mas você sabe que Cristo está sempre com você, que Ele é o suficiente. Nunca se esqueça, irmãos, que Cristo, Ele é suficiente. Diga amém. Aleluias. Nele nós temos tudo que necessitamos para esta vida e para o futuro. Então, a gente precisa se preocupar com o futuro? Sim ou não? Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de você. Talvez ontem você passou por uma tribulação, por uma dor, por uma luta, mas hoje você está aqui. Essa provisão foi dada lá atrás por Ele. Quando você entendeu que no seu momento de dor Ele era suficiente na sua vida. Você até reclamou, você até murmurou, mas você dentro do seu coração você entendia que Ele era suficiente. E por isso hoje você está aqui melhor, feliz. Lembra da luta que você passou lá atrás? Você não está mais nela. Ela passou, porque Cristo foi o suficiente na tua vida. Você não está aprisionado nas suas dores, mas você é servo da sua missão. Aleluia, você é servo da sua missão. João 1,16. Em todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. A plenitude está nele? Amém? Presta atenção. E nós recebemos dessa plenitude. Plenitude. Teve situações na minha vida, irmãos, que eu não consegui nem orar.
eu só vinha na minha cabeça assim: Senhor, eu dependo de Ti. E às vezes eu me perguntava por que Jesus respondia. Por que Jesus, eu não entendia que isso era graça. Que era um favor imerecido. Que Ele conhece o meu coração, a minha mente. Que eu não fui circuncidado pela carne, mas eu fui circuncidado dentro do meu coração e da minha mente. E eu obedeço a Cristo hoje não porque existe lei, mas eu obedeço a Cristo porque eu amo. E quando eu obedeço a Cristo porque eu amo, a sua graça é infinita sobre a minha vida, a plenitude que está nele está sobre a minha vida. Olha só a herança que eu e você temos, a plenitude de Cristo, a plenitude que habitou em Cristo, habita em nós, de graça em graça. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele nos dá. Nos dá. Que lindo, irmãos. Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Nós erramos, nós pecamos, e Ele derrama a graça novamente, para entender que nós estamos nele em amor. E quando nós amamos, irmãos, nós fazemos tudo para poder alegrar o coração dele. É isso que a palavra nos transmite. Quando eu sou feliz nele, irmãos, eu alegro ao Senhor fazendo o que Ele quer, não fazendo o que eu quero. Eu não preciso que ninguém venha aqui para mim e fale assim para mim: olha, faça isso. Olha, a Bíblia diz que você tem que fazer isso. Você está faltando com o Senhor, irmão. Se você ama Ele, você não precisa disso. Você não precisa disso. Efésios 4:13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Diga amém. Até que nós chegamos, nós somos uma obra aperfeiçoada no corpo de Cristo. E até que nós chegamos a essa estatura, Cristo todo dia vai derramando a sua graça sobre as nossas vidas. É aquela frase: você não é mais quem você era. Você se transformou numa nova pessoa. Você talvez não seja o que você queria ser, mas você não é quem você era. Porque você está em caminho de glória em glória. E Cristo está derramando a sua graça sobre a sua vida. Sabe o que Cristo faz? Está falando, irmãos? Larga os rudimentos e vem para o relacionamento. Larga a vontade do homem e vem para o relacionamento. As pessoas querem rudimentos, mas não buscam Deus, não oram, não têm intimidade com Deus dentro das suas casas. Não buscam Deus com intensidade. Quer ter um futuro brilhante? Sim ou não? Vou te dar uma dica: permaneça nele. Quer ter felicidade? Sim ou não? Permaneça nele. Quer ser feliz? Permaneça nele. Quer se sentir abraçado? Permaneça nele. Permaneça nele. Aleluia. Por isso foi essa advertência aos Colossenses. Porque confiar na circuncisão, nós já fomos sepultados em Cristo. Quem foi sepultado em Cristo aqui? Diga amém. Nós morremos também com a obra na cruz. Nós nascemos também através da obra da cruz. Nós somos novas criaturas. Para que recorrer a principados e autoridades? Irmãos, tem igreja aí, se você procurar na internet você vai achar que tem uma cadeira para que o anjo sente no altar. Ninguém senta nessa cadeira. Cristo é suficiente, irmãos. Toda a plenitude está em Cristo.
Ele é o cabeça de todo principado, de toda a potestade. Ele é a cabeça na sua casa, ele é o cabeça na sua empresa, ele é o cabeça do seu chefe, ele é o cabeça do meu chefe, ele não é o prefeito, Cristo é o cabeça. Sabe o que está falando aqui? Olha só, que ele é o chefe de todos os principados e toda a potestade. Quer ser guardado por Jesus? Permaneça nele. Quer que os principados e as potestades não alcancem a sua vida? Permaneça nele. Por que essas pessoas elas largam Jesus e vão viver uma vida de destruição? Porque elas se afastaram de Jesus. E a partir do momento que você se afasta dele, você deixa de viver aquilo que ele tem para você. E você se passa a ser vulnerável a qualquer coisa dessa terra. Até os principados e a potestade. Ah, a pessoa ficou endemoniada assim, irmãos. Ela chegou num grau de distanciamento tão forte de Deus, que quem hoje preside a vida dela são demônios. Porque ela decidiu caminhar distante da fonte. Qualquer coisa serve, irmãos, quando nós estamos distante da fonte que é Jesus. Qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Quando você se sente frio espiritual, eu já me senti assim. Aí você começa a falar assim, ó, tirar um pezinho da igreja, estou fazendo muita coisa. Eu não estou falando de coisa institucional. Mas a gente tem os nossos deveres aqui como cristão. E a gente começa a dizer, não, eu preciso tomar conta mais da minha vida. A gente tem que tomar cuidado com isso. Que isso pode ser um engano para que a gente se afaste de Deus. E o inimigo vem com sutilezas, nos oferecendo algo, né? E fora dele, nem anjos bons podem fazer qualquer coisa para ajudar. Irmãos, os anjos eles trabalham sob o domínio de Cristo, sobre a ordem de Cristo. E se nós tivermos que ter alguma intervenção de anjos nas nossas vidas, é através dele. É pela ordem de Jesus. Amém? Isso não deve ser uma prioridade na nossa vida, ficar buscando por anjos. Eu quero ver anjo. Eu nunca vi um anjo. E eu não preciso de ficar vendo um anjo. Eu preciso entender que Cristo é o suficiente na minha vida. Que a obra na cruz me libertou dos meus pecados. Que a obra da cruz pagou o preço por mim. E se eu estou aqui vivo, tendo fôlego de vida, foi por causa disso. Nada. Versos 11, nele diz o que no versos 11? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos e disposto do corpo dos pecados, da carne, pela circuncisão de Cristo. E como é que foi a circuncisão de Cristo? Eu disse aqui, a circuncisão do homem na carne, a circuncisão de Jesus no coração e na mente. Cristo ele quer que nós sejamos apaixonados por Ele. Cristo quer que nós amamos a Ele. Então, em segundo lugar, Deus, Ele teve misericórdia. Ele apenas não perdoou as nossas transgressões contra a sua lei, mas também cancelou o escrito de dívida, ou seja, as consequências da desobediência, a maldição que estava sobre a nossa vida. Então existia uma maldição, por quê? Porque o homem não obedeceu a Deus, comeu do fruto, pecou, desde lá a humanidade vem pecando. Por que foi colocado as leis? Porque o povo estava pecando de uma forma acelerada. Então se coloca a lei quando existe isso, é por isso que existe lei na sociedade. Só que o homem começou a se tornar escravo dessa lei. Então eu faço porque existe lei. Se não tiver lei, eu faço o que eu quero da minha vida. Não era assim que o nosso pai e a mãe davam uma ordem, assim, falavam, olha, você não pode fazer isso dessa forma. Você esperava o pai e a mãe sair. Você obedecia por quê? Por medo. Se o pai e a mãe estavam em casa, aí você, opa, hoje eu não vou fazer isso não, o pai e a mãe estão em casa. Então por medo. Porque se fosse por amor, o seu pai poderia viajar para 2.000 quilômetros de distância. Seu pai e sua mãe, você não ia desobedecer a ele. Porque foi por amor. Amém?
Então ele perdoou a dívida. Quando Jesus ele foi à cruz por mim e por você, o Filho de Deus ele satisfez todas as exigências da lei, porque ele foi obediente em todas as coisas. Então ele nos livrou do peso da lei, ele nos livrou das amarras da lei. A obra de Jesus na cruz nos livrou disso, do peso da lei. A maldição foi feita o quê? A maldição que existia na nossa vida, ela foi pregada na cruz. A condenação que existia sobre a nossa vida foi pregada na cruz com Jesus, por causa do sacrifício de Cristo. Os crentes não estão mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos da graça de Deus, o favor imerecido. E o favor imerecido a gente não pode entender que a gente pode fazer o que a gente quer da nossa vida. Porque quem ama dentro de um relacionamento não trai, irmãos. Não trai. Não trai. É por isso que o reino, Cristo, é em amor. É por isso que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, de todo o teu coração, de toda a alma, todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua força, e o próximo como a ti mesmo. O reino de Deus, o reino de Cristo, ele é resumido em amor. Ame a mim e ame ao próximo. Ame a igreja. Ame seu irmão. Nós não podemos esquecer disso, que nós precisamos amar a Deus. A lei, ela possui validade, mas o amor de Cristo não, ele é eterno. Diga assim, a lei tem validade, mas o amor de Cristo é eterno. É eterno. O amor de Cristo, ele vai te levar a andar até a eternidade. Então não pode dar a entender que agora nós devemos esquecer de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém? Aleluias. Aleluias. Existia uma dívida. Existia um aprisionamento nessa lei. Então, o que acontecia? Se alguém acusasse novamente daquele crime sobre a lei, Jesus ele nos deu o alvará de soltura em nossos dias. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz, ele teve uma placa colocada na sua cabeça, que estava escrito em hebraico: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Naquela época, uma lei que dizia: não existe rei senão a César. Essa foi a lei que os judeus chefes sacerdotes usaram para acusar Jesus diante de Pilatos. Esse foi o crime que Pilatos achou para entregar Jesus para ser crucificado, dizer que ele era o Rei dos Judeus. Em Mateus diz que clamando Jesus outra vez, em grande voz, entregou o seu espírito. Qual eram as palavras de Jesus? Em João 19:30. Põe aqui para mim, por favor. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Diga assim: está consumado. Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, fazendo Ele mesmo maldição em nosso lugar. Em nosso lugar. Em nosso lugar, irmãos. Então, quando o inimigo ele quer nos acusar, nós não pertencemos mais a essa lei. Nós pertencemos totalmente a Cristo. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Então existia um escrito de dívida.
Jesus pegou esse escrito e pagou todas as nossas dívidas na cruz. É em Cristo que nós teremos vitória sobre os nossos inimigos. Em Cristo. Olha o que vai dizer lá no verso 15: e despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo triunfou, expôs o principado e potestade. Ele venceu. E é por isso que em Cristo nós podemos obter vitória. Nós podemos obter vitória, sim ou não? Sim. Nós podemos obter vitória sobre principados e potestade? Sim. Nós podemos obter vitória sobre o mal? Sim. Mas como nós podemos obter vitória? Através da obra de Cristo na cruz. Através da suficiência de Cristo. Através de nós entendermos que nós somos totalmente dependentes dele e que a obra na cruz, que o sacrifício na cruz nos libertou de toda a lei, de todo pecado e de toda condenação. De toda condenação. Por meio desses grandes atos redentores, Deus expôs publicamente esses poderes, levando os cativos à vitória, os acorrentados à libertação. Jesus triunfou, irmãos, na cruz. Jesus triunfou sobre toda potestade, todo o mal. Ele venceu, para que eu e você possamos vencer também. Então nós vencemos em quem? Em Cristo. Você pode dizer, eu já sou cristão, mas Paulo estava escrevendo isso para os cristãos, que não estavam entendendo completamente a obra de Cristo. Talvez nosso coração possa estar frio a respeito da cruz do Calvário, mas hoje você precisa confessar novamente a sua condição desesperada diante de Jesus, que você precisa dele, que você depende dele. Agradeça a Jesus nessa manhã pelo sacrifício de Jesus na cruz, para que hoje você possa ter uma vida digna desse presente tão precioso. A obra de Jesus na cruz, irmãos, é um presente precioso. É algo que você não pode jogar fora. É algo que você não pode desprezar. É algo que você não pode esquecer. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos perdoou. E por isso nós devemos perdoar uns aos outros também. Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. E eu finalizo com uma fala. É impossível agradar a Jesus distante da cruz. É impossível agradar a Jesus abrindo mão do relacionamento com Ele. A Ele nós devemos toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo aquilo que somos. Feche teus olhos.